Olá, vamos começar mais um chá de Dharma. Hoje sobre as 7 etapas do Yoga Nidra, o sono consciente. E para quem ainda não me conhece, eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara. Sou Acharya em Formação do Trika Mahasiddha Yoga, então eu estou me preparando para ser professora dessa escola, da continuidade, essa linhagem tradicional de Dharma não dual, dando continuidade aos ensinamentos orais que vêm sendo transmitidos mestre e discípulo por tantos e tantos anos. E sou também instrutora de meditação nível 1 dessa escola e mentora do método Trika, de desenvolvimento do corpo, mente e espírito. A minha experiência com Yoga Nidra já vem de longa data, porque foi, acho que a primeira prática dentro dessa escola que eu me apaixonei e me aprofundei muito, pratiquei muito, estudei muito. Pesquisei durante o meu mestrado, foi uma das técnicas que a gente utilizou num programa para pessoas que estavam querendo descobrir o propósito de vida delas e não conseguiam. Então a gente experimentou várias práticas de meditação, de autorreflexão, de psicologia, de autoconhecimento, para que elas conseguissem ter mais clareza de quem elas eram, o que elas buscavam, qual era o seu propósito de vida. E o Yoga Nidra foi uma das práticas inseridas nesse programa por recomendação do meu mestre, Dharma Bhori, que foi um consultor nessa pesquisa, e ele propôs algumas visualizações específicas durante Yoga Nidra para ajudar as pessoas a terem mais clareza do seu propósito. E foi super bem sucedido, assim, foi uma prática que deu muito resultado. E eu vou falar mais disso hoje, nesse encontro com vocês. E aí, quem já pratica Yoga Nidra, quem já conhece essa prática, pratica sozinha, pratica com gravação, pratica na aula de yoga, ou em algum outro contexto, me contem. Podem escrever aí no chat. Quero saber com quem que eu tô falando, né? Se é uma coisa inteiramente nova para vocês, vocês estão conhecendo hoje, ou se já é uma coisa familiar. Então, enquanto vocês estão escrevendo, quero falar um pouco sobre a relevância do Yoga Nidra hoje, né? É uma prática que eu me apaixonei muito porque eu descobri que eu não sabia relaxar. Eu não sabia que eu não sabia, sabe? Eu não sabia que eu não sabia relaxar. E aí, quando eu atingi aquele grau de relaxamento profundo durante a Yoga Nidra, eu descobri que eu nunca, provavelmente não, mas há muito tempo eu não me sentia tão relaxada como naquele dia. E que aquilo era alcançável de forma intencional, volitiva, né? Que eu podia me levar a esse estado de profundo relaxamento. E quão incrível aquilo era. E aí aquilo me fascinou e me fez mergulhar mais a fundo, né? Então, a Shawnee tá falando aqui que tem praticado com as minhas gravações, legal. Depois eu vou colocar o link aqui para quem quiser a gravação. Aí ela tá falando que a dúvida não é especificamente sobre Yoga Nidra, porque acontece também em outras práticas, mas tem lacrimejado muito nas meditações. Parece que estou chorando um monte. Sabe dizer por que isso acontece? É muito comum isso acontecer em práticas que a gente fica de olho aberto, né? Porque a gente fica buscando estar imóvel durante a prática, e isso inclui muitas vezes não piscar, e aí isso vai dando uma hiperlubrificação nos olhos para compensar o fato de que a gente está piscando pouco ou não está piscando. Mas pode acontecer também em práticas em que a gente está de olho fechado, como no Yoga Nidra. É um dos motivos que eu consigo reconhecer, Shawnee, às vezes é o sono que dá, e aí a gente tende a lacrimejar quando a gente está com sono, né? É, por exemplo, meu filho pequeno, talvez os seus também, ficam coçando o olho quando tá com sono, né? Então pode ter a ver com isso, com esse relaxamento que é muito semelhante ao sono em si, e aí pode estar acontecendo esse lacrimejamento. Mas às vezes acontece de ter choro mesmo, né? De ter, principalmente quando a gente invoca as sensações, por exemplo, quando a gente invoca a sensação de umidade, a gente pode sentir essa umidade tão intensamente que vira um choro, né? Que a gente coloca essa umidade para fora fisicamente mesmo. Porque quando a gente ativa as sensações, a gente quer trazer essa sensação de forma bem real. Então, quando a gente ativa a sensação de calor, por exemplo, ela pode se tornar tão real que a gente começa de fato a suar,
num dia que nem tá quente. Ou quando a gente evoca a sensação de frio, mesmo não estando, o ambiente não estando frio, nosso corpo pode começar a tremer se a gente conseguir ser muito bem sucedido em evocar a sensação. Então, às vezes acontece dessa forma. Essas são as razões que estão me ocorrendo agora. Depois você me diz, comenta aqui se alguma delas você acha que se enquadra no seu caso ou não. A Amanda tá falando que já fez algumas práticas em aula de yoga, que legal. E a Ohana que praticava durante a sessão de terapia, de arte terapia. Ah, muito bom. Em yoga, é muito comum as pessoas, os instrutores de yoga darem uma versão reduzida do Yoga Nidra, um trecho. Por questão de tempo, por conta, né, de ter um tempo fixo da aula de yoga e ter que dedicar aos asanas, o pranayamas, meditação, enfim, várias outras práticas, e o Yoga Nidra fica com um tempo muito reduzido e aí eles fazem um trecho. Ou por às vezes até por desconhecimento da técnica completa, porque eu tenho sido convidado para algumas formações de instrutor de yoga para dar essa parte do Yoga Nidra, porque a- ele não é muito difundido no Brasil como técnica, está ficando cada vez mais, mas quando eu comecei a ensinar há 9 anos atrás, se eu não me engano, ou 10 já, acho que já tem 10. Quando eu comecei a ensinar essas técnicas, enfim, por aí. Quando eu comecei a ensinar o Yoga Nidra, ele era pouco conhecido no Brasil e as pessoas que conheciam às vezes não conheciam a fundo, não sabiam todas essas 7 etapas que a gente vai falar hoje. Então, acabava dando a prática incompleta por falta de conhecimento da técnica mesmo. Mas quando a gente faz ela completa, ela acaba tendo efeitos, de transformação muito mais profundos, tanto em relação à promoção de saúde, quanto em relação à prática espiritual mesmo. Então, eu acho o Yoga Nidra extremamente relevante no momento atual, porque a gente tem uma vida muito estressante e a gente tem, às vezes, poucas práticas eficazes para reduzir esse excesso de tensão na nossa vida. O yoga, como um todo, ele faz esse papel, mas essa prática em específico, ela vai muito direto ao ponto da gente conseguir dissolver as tensões físicas, mentais e emocionais, né? Então, a gente, como brasileiro, a gente tem um bom hábito de higiene, de tomar banho diariamente, às vezes tomar vários banhos num dia, e isso vai limpando as sujeiras do dia. E tem muita gente que sente também um pouco de relaxamento com banho, mas a gente não tem o hábito de fazer essa limpeza mais profunda das tensões do dia, né? E o Yoga Nidra, ele é uma prática que contribui muito para isso. Principalmente porque não é um relaxamento é, típico, como a gente faz, por exemplo, terminou o dia de trabalho muito estressante, cada um tem seu jeito de relaxar. Tem gente que vai ligar o Netflix, tem gente que vai tomar uma cervejinha, um vinho, tem gente que vai bater papo com seu parceiro, parceira, com os amigos, com a família. É, e essas formas de relaxar, elas têm em comum que você está se desconectando das tensões do trabalho, das tensões que vieram, no cuidado com os filhos, nas brigas com seu parceiro ou parceira, enfim, as várias tensões no trânsito, em qualquer outra situação que você tenha vivido naquele dia, você se desconecta. Quando você liga a TV, como se desligasse os problemas, né? Ou qualquer outra forma de relaxamento, de pegar um bom livro e se desconectar das tensões do dia. Então você meio que está deixando elas de lado, botando elas para debaixo do tapete por um tempo, mas elas estão ali, né? Elas não vão embora. Então, o fato de que a gente varreu a sujeira para debaixo do tapete não elimina a sujeira, né? Só esconde. E aí parece que aquilo vai se acumulando na gente. E aí vai se manifestando no corpo como algum transtorno, uma doença. Então, pode vir como uma gastrite, como um transtorno de ansiedade, uma insônia, uma enxaqueca, ou várias outras formas que a gente pode manifestar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso estado emocional, aquele acúmulo de tensão que a gente foi tendo. E o que o Yoga Nidra faz é dissolver essas tensões de maneira intencional, consciente. Então você não está jogando a poeira para debaixo do tapete, você está de fato limpando. Você está realmente dissolvendo essas tensões. Então a gente faz isso se conectando com a gente mesmo e levando a um estado de relaxamento tão profundo que é semelhante ao sono, que é isso que as pesquisas científicas feitas com Yoga Nidra
de neurociência mostram que as ondas cerebrais durante o Yoga Nidra, elas são muito semelhantes às ondas cerebrais durante o sono. E aí, cada parte do Yoga Nidra, a gente pode passar por ondas cerebrais semelhantes a cada parte do sono. Então, hora mais semelhante ao sono profundo, ao sono leve, hora mais semelhante ao sono profundo sem sonho, hora mais semelhante ao sono profundo com sonhos, né? Principalmente quando a gente está fazendo as visualizações do Yoga Nidra, que é muito semelhante ao sonho, né? Só que é um sonho acordado, é um sonho intencional, que você mesmo está criando o conteúdo do seu sonho. A Shawani está falando que essa questão dela parece algo espiritual, porque acontece muito quando sinto a presença dos mestres e como abro a mandala sempre antes de meditar, as lágrimas começam a cair ali e vai acontecendo mais durante a meditação em alguns momentos específicos. Você se sente emocionada nesses momentos, Shawani? Porque quando você começou a relatar, me pareceu muito lágrimas de devoção. E quando a gente evoca os mestres, evoca a mandala, a gente sente esse amor incondicional e essa devoção intensa. É muito comum lacrimejar, né? Depois você me diz se é por aí. Então, o que que significa Yoga Nidra? Yoga tem muitos sentidos, né? Mas um dos mais comuns da gente compreender essa palavra é a união. Então, ou a gente pode ver como consciência em um ponto. Tem várias formas, a gente tem todas as palavras em sânscrito são muito grávidas, elas têm muitos sentidos, né? E Nidra significa sono. Então, quando a gente une essas duas palavras, a gente pode entender que é o sono consciente, é o sono psíquico, ou sono yógico, ou relaxamento profundo com a consciência interna, ou awareness interna, nessa compreensão de consciência mais ampla. Então, a gente busca entrar nesse estado em que é como se o corpo estivesse dormindo e a mente estivesse acordada. Talvez você já tenha tido experiência de ter um sonho consciente, que é você tá lá no meio do sonho e você percebe, eu tô sonhando, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente começa a manipular o sonho, porque a gente está acordado durante o sonho, né? O sonho lúcido. Isso, tem gente que se treina para isso e é super treinável, mas às vezes a gente tem essas experiências bem espontaneamente. No Yoga Nidra, a gente quer essa qualidade de mente, assim, tá? Com o corpo profundamente relaxado, semelhante ao sono. Você pode até se ouvir ronronar, assim, sabe? Aqueles barulhinhos que a gente faz quando a gente está em sono profundo, mas a mente está desperta, a mente está consciente do que está acontecendo. E é essa qualidade que a gente quer. E às vezes a gente cai muito pro lado do sono e adormece, cochila. E é comum, super comum isso acontecer. Tem gente que eu falo, deita em Shavasana e já tá roncando. Mas se a gente quer os benefícios espirituais, principalmente do Yoga Nidra, a gente precisa estar consciente do início ao fim. Ele é um treino de consciência. E os benefícios da saúde, eles também serão mais eficazes se a gente estiver consciente do início ao fim. Quando a gente está só naquele nível de exaustão, e aí a gente está buscando só o efeito mais revitalizante mesmo do Yoga Nidra, aí não tem tanto problema se você cochila. Mas se você está querendo as transformações mais profundas que ele pode proporcionar, é muito importante estar acordado do início ao fim e treinar essa habilidade de estar muito relaxado e não pegar no sono. E é um desafio, principalmente quando a gente está mais cansado. Então, qual a origem do Yoga Nidra? De onde ele vem? O Yoga Nidra, na forma como eu vou apresentar hoje, com essas 7 etapas, como essa técnica, que hoje já está bem conhecida, ele foi desenvolvido pelo Swami Satyananda Sarasvati, que é mestre do Dharmabodhi, que é o meu mestre, né? É o nosso Paramahansa, é o Paramahansa Satyananda Sarasvati foi o guru do coração do Dharmabodhi, que é o guru do coração da nossa escola, o que é Acharya Tantra Guru da nossa escola. Então, o Swami Satyananda Sarasvati, ele viveu de 1923 a 2009 e ele começou a receber muitos alunos do Ocidente lá pela década de 60, 70 no ashram dele na Índia, né? Ele é um mestre indiano. E ele começou a perceber que os ocidentais eles chegavam com muita dificuldade de praticar yoga, de se concentrar nas meditações, que chegavam com uma carga de estresse muito grande naquelas décadas, né? Imagina se fosse hoje. E aí ele começou a desenvolver uma forma
de relaxamento, simplificando práticas muito elaboradas do Tantra. E aí, quando eu falo Tantra, nada tem a ver com sexo tântrico, tá? Para quem é novo nessa escola. O sexo tântrico é uma superapropriação do tradicional e distorcendo muito, enfatizando totalmente a parte sexual, quando não é o foco central do Tantra, que tem milhares de técnicas, e o sexo é uma parte importante da nossa vida, então é uma parte também do caminho espiritual, mas não é central. Então, o Swami Satyananda Sarasvati, algumas pessoas nem conhecem muito essa parte dos ensinamentos dele, mas ele também ensinava Tantra, pelo menos para os alunos internos, mas ele tem também alguns livros escritos sobre isso. E aí ele simplificou algumas práticas tântricas que eram super elaboradas de ritual, com mantras, com visualizações, com orações, que eram muito rebuscadas para alunos ocidentais que tinham acabado de chegar e não tinham familiaridade com toda essa filosofia, prática, linguagem, tudo. Então ele simplificou para que eles conseguissem fazer. Então, por exemplo, o Nyasa, que é um ritual em que você sacraliza cada parte do corpo, colocando um mantra em cada parte do corpo, um mantra semente, um Bidya mantra, reconhecendo cada parte do corpo é divina. Ele simplificou isso na rotação de consciência, que é uma dessas 7 etapas do Yoga Nidra, em que a gente vai sentindo cada parte do corpo. Então ele foi simplificando para se tornar muito acessível para os ocidentais, mas mantendo os efeitos transformadores que Yoga Nidra tem. E ele também descobriu, até antes disso, que a gente tinha a possibilidade de transmitir conhecimento no estado de sono profundo. Então, quando ele estava servindo no ashram do guru dele, ele ficava de vigia na madrugada, e aí quando estava amanhecendo, ele ia dormir e as crianças chegavam para a aula de sânscrito, de mantras e tudo mais. E aí elas entoavam mantras e cânticos, e ele nunca estava acordado para assistir, porque era o horário justamente que ele tinha ficado acordado a noite toda e ele ia dormir quando as crianças chegavam. Mas um dia as crianças foram até o ashram dele, fizeram uma apresentação num festival e ele reconheceu aqueles cantos. E ele ficou encasquetado, porque ele sabia que ele não sabia, mas em algum lugar dentro dele ele sabia, ele reconhecia, sabe aquele negócio? Não sei de onde, mas eu já ouvi isso antes, um déjà vu. E aí ele foi conversar com o guru das crianças e aí descobriu que eram os cantos que elas cantavam, treinavam enquanto ele estava dormindo. E então ele estava ouvindo, apesar de não estar consciente. Mas uma parte da consciência dele estava recebendo, estava ouvindo, embora ele não tivesse com a mente desperta, registrando isso que estava sendo captado pelos ouvidos dele. Então ele foi descobrindo que a gente tem essa capacidade de receber informação, mesmo dormindo. E aí a gente até brinca, né, em época de escola, vou aprender por osmose, vou tirar um cochilo aqui na carteira e vou aprender por osmose. Meio que funciona, porque a gente está com a parte da mente que é muito comentadora, que está sempre muito ativa, falando, tagarelando mentalmente e se distrai muito, né? Se estima que 80% de uma aula que a gente assiste se perde na tagarelice da nossa mente, a gente se distrai e não capta, a gente só capta em torno de 20% de uma aula. Então, quando a gente adormece, essa parte muito tagarela, ela adormece, e aí a nossa mente está mais aberta e os estímulos entram sem tanto filtro, sem tanta distração. Só que fica lá armazenado no inconsciente. Então, se a gente só aprende por osmose, quando chega a hora da prova, você não lembra nada. Mas, no caso do Satyananda, ele descobriu que ele já sabia aqueles cantos quando ele ouviu acordado, consciente, no festival, quando as crianças foram lá. E da mesma forma, a gente eh, pode fazer essa ponte do inconsciente com o consciente quando a gente absorve um conteúdo no estado do sono e a gente ouve a mesma aula acordado e aí recebe esses conteúdos de forma consciente e acessa aquilo que já está lá na nossa memória inconsciente, faz essa ponte entre o consciente e o inconsciente. No Yoga Nidra, como é que a gente faz isso? A gente está acordado e a gente está profundamente relaxado num estado que meio de sonho, um estado onírico, que é o estado onde o nosso inconsciente está ativo, né? Então, quando a gente está dormindo, não só no comum, e a gente sonha, o material inconsciente ele vem à tona para o consciente, né? A gente começa a lembrar de coisas que a gente já não lembrava há muito tempo,
vem coisas do dia que a gente ainda está processando, então o nosso inconsciente ele fica muito ativo durante o sonho. E se a gente lembra do sonho, então consciente e inconsciente se encontram ali, né? E no sonho consciente que a gente faz durante o Yoga Nidra, quando a gente faz as visualizações intencionais, a gente está ligando consciente e inconsciente. Então a gente é capaz de acessar esse poder mais completo da nossa mente. A gente não fica só com o consciente, nem só inconsciente, sonhando sem nem se dar conta de que está sonhando. A gente está com as duas partes ativas, e isso tem um potencial muito transformador. E quais são os objetivos, então, do Yoga Nidra? Esse mais conhecido, né, de relaxar as tensões físicas, mentais, emocionais. Mas quando a gente vai fazendo Yoga Nidra várias vezes, cada vez a gente vai limpando uma camada de tensão, né? Então, eu faço hoje, eu limpo uma camada mais superficial de tensão física, mental e emocional, e amanhã já uma mais intermediária, e quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai chegando em camadas mais profundas de tensão. E essas tensões mais profundas, elas nos condicionam, elas fazem com que a gente reduza a nossa visão de uma maneira bem ampla, né, a nossa visão de mundo, para começar a enxergar a vida de uma certa maneira, de um jeito que a gente já está acostumado, de um jeito que a gente acha que as coisas são. é, e aí isso vai limitando muito a nossa percepção da realidade, limitando muito a nossa percepção de nós mesmos, e limitando a nossa prática espiritual. Quando a gente começa a limpar esses padrões antigos que estão armazenados de forma de tensão na gente, a gente começa a limpar também os condicionamentos, os karmas negativos. E começa a ampliar a nossa capacidade de percepção da vida, de nós mesmos, da nossa prática espiritual. Então, a gente se libera de condicionamentos limitantes e amplia as nossas capacidades como um todo. Outro objetivo da prática de Yoga Nidra é transmitir conhecimento, né? Então, é possível, nesse estado em que a nossa mente está muito relaxada e aberta, que o conhecimento entre. Então, o Swami Satyananda Sarasvati, ele ensinou o Niranjananda, que hoje é o mestre que está dando continuidade à escola dele, que quando o Satyananda começou a treinar ele, ele era uma criança, ele ensinou vários textos sagrados, línguas, é, nesse estado de Yoga Nidra, né? Então, ele induzia o Niranja como criança a esse estado de Yoga Nidra e transmitia muitos saberes para ele, para que ele pudesse dar continuidade à escola futuramente. Então, é um estado onde a nossa mente está muito aberta e não filtra tanto. Então, as informações entram diretamente. Hoje já tem cursos de línguas que ensinam línguas nesse estado, porque a parte da mente que está preocupada se eu vou falar bem, se eu não vou falar bem, se eu vou conseguir dominar a língua, se eu estou entendendo, se eu estou falando certo. E aí atrapalha pra caramba o processo, porque fica competindo com o processo, esse monte de pensamentos, e restringindo a nossa capacidade. Essa parte ela está adormecida no Yoga Nidra. Então a língua ela entra quase que por osmose, como a gente fala, né? O Yoga Nidra também ele é um treino consciente da mente. A gente treina a mente a estar consciente da imobilidade e a não reagir, né? Essa não reatividade que a gente fala tanto na nossa escola da não reatividade emocional, do não apego às coisas que a gente considera desejável, não ter aversão às coisas que a gente considera indesejáveis. Tudo a gente treina durante o Yoga Nidra. A gente treina a imobilidade do corpo e assim a gente vai treinando também a imobilidade da mente. E essa prática de concentração é muito importante para diversas práticas de meditação que a gente faz, e outras práticas além da meditação. Então, tem muitas formas de treinar a mente durante o Yoga Nidra. Você treina a evocar as sensações que você está intencionando, então ter essa autonomia em relação às sensações físicas dos sentidos, de poder evocar a sensação que você quer, de evocar a imagem que você quer. Então, você treina muitas habilidades mentais durante o Yoga Nidra. E promove a consciência de maneira geral, né? Promove o awareness, essa capacidade da gente sentir o nosso próprio corpo, a capacidade de observar a própria mente, os nossos estados emocionais, as sensações. Então, promove essa autoconsciência. E é possível integrar esse relaxamento que a gente cultiva no Yoga Nidra ao dia a dia. A gente manter essa qualidade de relaxamento, de equanimidade, de reduzir a reatividade emocional ao longo do dia. Então, as pesquisas mostram que um Yoga Nidra feito de manhã, ele vai melhorar a qualidade do seu sono à noite.
porque esse relaxamento ele não é só durante o tempo da prática, ele perdura, né? Então vamos falar sobre as etapas do Yoga Nidra. O que que diferencia esse de relaxamentos comuns, né? Existem tantas práticas de relaxamento guiado. O que que é o Yoga Nidra? Então, o Yoga Nidra ele é praticado em Shavasana, né? Que é muito chamado de posição do morto. Aquela posição em que a gente está tá com as costas no chão, os braços estendidos, as pernas estendidas, e que a gente busca ter zero musculatura ativa, né? Relaxar todos os músculos completamente, entregar todo o corpo ao chão. Por isso que é chamado de posição do morto, porque a gente, como se o corpo tivesse morto, tivesse entregue, completamente inativo. E aí a gente vai buscar, com essa inatividade, acessar outros níveis de consciência, né? Então, a prática começa com a preparação da postura e depois a preparação da mente, para ela ir entrando, se fixando nas instruções e se desligando do ambiente externo gradativamente, interiorizando a percepção. Então, no Yoga Nidra, a gente entra num estado semelhante a um de um transe, né? A gente se desconecta do ambiente externo. No início, a gente pode até usar o ambiente externo, os sons, para induzir o relaxamento, começar essa interiorização progressiva da percepção, mas com o tempo a gente vai se desconectar do ambiente, a gente vai esquecer que hora do dia é, onde a gente está, a gente interioriza a percepção completamente. E aí a etapa seguinte, a segunda etapa, é a resolução, o Sankalpa. É o momento em que a gente usa o nosso poder mental, é outra forma de treino de mente que a gente faz, para direcionar para onde a gente quer ir. A gente tem muito hábito de pensar o que que a gente não quer. Ai, a gente tem muito medo de que algo dê errado, a gente fica inseguro, ansioso, se vai dar certo mesmo, e a gente fica preocupado com o que pode dar errado. E no Yoga Nidra a gente quer direcionar nossa mente, então por que que a gente quer no lugar do que a gente tem medo, insegurança de que vai dar errado? Aonde que eu quero chegar? Qual é a habilidade que eu quero desenvolver? Qual o objetivo? Quem eu quero ser? Que virtude que eu quero expressar na minha vida? E aí a gente, no Yoga Nidra, naquele estado de relaxamento inicial, a gente abre a mente para que essa resolução surja de forma espontânea. E aí a gente mentaliza ela várias vezes, como se a gente estivesse plantando uma sementinha ali, com a nossa mente consciente, intencionando algo que a gente quer para a nossa vida. E aí a gente parte para a terceira etapa, que é da rotação da consciência. Então, como eu mencionei antes, a gente vai passar por cada parte do corpo. E no Yoga Nidra do Swami Satyananda Sarasvati, a gente começa sempre pela mão direita, pelo polegar, e vai seguindo uma sequência eh, que é sempre igual no início, para a gente poder condicionar já a nossa mente a relaxar todo o corpo, seguindo sempre aquela sequência. Então, quando eu falo polegar da mão direita, eu já sinto o dedo mindinho do meu pé esquerdo relaxando, porque a minha mente ela já está muito acostumada com aquela sequência. Então, o relaxamento ele já acontece rapidamente e profundamente por conta dessa, desse condicionamento positivo que a gente vai programando na nossa mente de induzir esse relaxamento. E aí, com a rotação da consciência, a gente vai desenvolvendo mais consciência do nosso corpo, das sensações durante a imobilidade e vai relaxando. E a gente também está energizando o nosso corpo, porque onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia. Se a gente está muito voltado para fora, para as coisas que estão acontecendo no mundo, o que está acontecendo na vida do meu vizinho, e a imagem que eu quero projetar para o mundo, o selfie que eu vou tirar e essa foto que eu vou registrar da minha viagem, babá, a gente está botando energia nas coisas, nas situações, no externo. E aí a gente fica esgotado, né? Se a gente vai, por exemplo, num shopping, que é um lugar que é todo feito para captar a nossa atenção, para chamar a nossa atenção com cores, com cheiros, com propagandas e promoções, e aí a gente fica muito focado nesse ambiente externo. Aí, quando a gente sai do shopping, a gente está esgotado, porque parece que a nossa energia ficou lá, e às vezes a nossa energia financeira ficou lá. Então, a gente no Yoga Nidra, a gente quer se voltar com a nossa energia para dentro, para energizar a gente. Então, quando a gente faz a rotação da consciência, a gente está levando a atenção para cada partezinha do corpo, a gente está energizando o nosso corpo, além do relaxamento que a gente está induzindo. E aí a gente parte para a quarta etapa, que é das sensações. Então, a gente vai ativamente trazer sensações à tona. Geralmente a gente faz pares de opostos, quente, frio, pesado, leve, úmido, seco.
ou até emoções contrárias, né? Amor e ódio, alegria, tristeza. E aí, com esses pares de sensações, a gente está buscando ter essa capacidade de trazer uma sensação à tona, ter essa autonomia de não ficar suscetível às circunstâncias para sentir algo, descobrir que a gente tem essa habilidade de sentir aquilo que a gente está querendo sentir. E isso é fundamental para outras práticas dentro do Trikamahasida Yoga, outras práticas do Dharma não dual de maneira geral, porque a gente quer fazer visualizações e não só ver, mas sentir que as coisas estão acontecendo. A gente treina isso no Yoga Nidra. E quando a gente trabalha pares de opostos, a gente está recalibrando, né? Então, tem pessoas que tendem a ter mais sensação de peso, de frio, de umidade, e aí quando você evoca a leveza, o calor, a secura, você está recalibrando isso, para você não ficar muito tendendo só para um lado da vida, para você poder experienciar todas as possibilidades da vida, né? Isso ajuda a recalibrar a saúde física e emocional. E pode liberar emoções que estão presas ali, porque as emoções elas têm qualidades, têm sensações, né? A raiva ela é seca, ela é cortante, ela é quente, então é leve. Então quando você evoca essas sensações, você no estado de relaxamento profundo, você está trazendo aquela emoção à tona sem reação a ela, sem pensar numa história, sem alimentar um drama pessoal e sem resistir àquela emoção que a gente considera negativa, como a raiva. Então, isso ajuda a liberar aquela tensão emocional que estava ali, aquela raiva que estava reprimida, ou que estava muito desgastada, que já está virando ressentimento, a gente deixa aí. Então, às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, a gente está só evocando calor. Mas no dia a dia você começa a ver os efeitos. Tipo, você vê uma situação que te estressava muito, que te deixava muito irritada, e de repente você, nossa, isso nem me irritou. Antigamente isso me irritaria muito, me tiraria muito do sério. Você vê que você está lidando com as coisas de uma maneira mais leve, com menos reação emocional. E isso é um dos efeitos do Yoga Nidra. Porque não só vai limpar a tensão emocional que estava armazenada, como vai limpar o condicionamento de ficar sempre ativando as mesmas emoções naquele tipo de situação. Então, por isso que a gente faz essa etapa das sensações. E aí, vem a quinta etapa, que é da visualização. Deixa eu ver se eu estou numerando as etapas corretamente. Então, a gente fez preparação, a resolução, a rotação da consciência, a consciência. Ah, não, eu pulei a consciência da respiração, sabia que estava errando alguma coisa. Então, a quarta etapa, na verdade, é porque às vezes a gente inverte, às vezes a gente faz a sensação antes, a respiração depois. Não é uma ordem que é tão fixa, a gente pode inverter. Então, às vezes a gente vai fazer a sensação antes, às vezes a gente vai fazer a rotação da consciência antes, não importa tanto. Então, a etapa que vem aí seria a consciência da respiração. Então, diferente do pranayama, que são as práticas de respiração, que você faz uma respiração específica, dependendo da técnica do pranayama, você vai inspirar de forma mais profunda, você vai usar uma parte do corpo diferente para respirar, você vai reter na inspiração com o pulmão cheio, ou reter com o pulmão vazio, enfim, tem diferentes técnicas de respiração, vai alternar entre as narinas. Então, você está intencionalmente modificando a sua maneira de respirar no pranayama. No Yoga Nidra é o contrário, você não vai modificar a forma como você está respirando, você só vai sentir, observar, ter consciência de como a sua respiração está acontecendo. E aí você pode simular um pranayama durante o Yoga Nidra, por exemplo, imaginar que você está respirando pelas narinas alternadas, imaginar uma visualização junto com a respiração, mas você não vai fazer nenhum movimento físico para que isso aconteça. É só imaginação. Mas muitas vezes você só observar mesmo, só sentir, e pode ser que tenha contagem da respiração para ajudar a induzir o relaxamento ainda mais profundamente, mantendo a consciência da respiração, percebendo quando a sua consciência se distrai, quando você perde a contagem. É um mecanismo de você treinar a sua mente, perceber se a sua concentração fugiu, se você adormeceu, se você se distraiu. Então, isso é uma das partes do Yoga Nidra. E aí a gente vai, agora sim, para a etapa 6, que é da visualização. Na visualização, a gente vai evocar imagens e isso induz a um relaxamento mais profundo da mente, porque nesse momento a gente já conseguiu relaxar bastante o corpo e o estado emocional, e a mente, que é a mais difícil de relaxar, ela já está mais pronta para entrar nesse relaxamento. Então, isso vem acontecendo de forma progressiva,
mas a visualização é o estágio principal de relaxamento mental, em que a gente vai imaginar uma narrativa ou imagens soltas, dependendo da prática. E essa é uma parte onde a gente tem muita possibilidade de fazer trabalhos terapêuticos, trabalhos para ampliar o autoconhecimento, como eu fiz na minha pesquisa de mestrado, ampliando a consciência de si para essa investigação do propósito de vida. Então, usei muito visualização para isso. E aí, quando a gente termina as visualizações, mais um ponto importante na visualização, é um momento onde a gente não só relaxa a mente, mas limpa muitos condicionamentos inconscientes que a gente tem, através dos símbolos que são usados no Yoga Nidra. Então, os símbolos, eles ajudam a liberar material inconsciente que você tinha ali. E aí pode ser que no meio dos símbolos que estão sendo propostos pelo instrutor, surjam imagens aleatórias, que não foi o que o instrutor falou, mas vem diretamente do seu inconsciente. Imagens doidas, imagens que você não sabe de onde vem, uma lembrança que você nem lembrava há muito tempo, uma coisa bem aleatória mesmo. E tudo bem, isso faz parte do Yoga Nidra. São tensões mentais que estão sendo limpas. Não é preciso ficar analisando, querendo saber de onde veio isso, o que que significa, simbologia. Nada disso é importante. Satyananda fala que é como se você tomasse um banho e você ficasse colhendo a água suja para ficar analisando a água suja depois. Não importa. É para deixar a água suja embora. Então, todo tipo de experiência que surgir no Yoga Nidra é normal e é passageira, sabe? Tanto essa de imagens virem como sensações diferentes. Às vezes a gente experiencia coisas muito intensas durante o Yoga Nidra e acontece uma vez só. E pode ser uma coisa intensa maravilhosa, pode ser uma coisa intensa desconfortável. Não importa, vai passar e tá limpando condicionamentos ali. Então, não se apega e não tenta dar muito significado àquilo, porque faz parte. E aí, depois da visualização, quando a gente já está nesse estado de relaxamento mais profundo, que a mente inconsciente está mais ativa, a gente repete o Sankalpa, a resolução, feita no início da prática. Repete a mesma frase, com as mesmas palavras, tentando evocar a sensação de que aquilo está acontecendo, mesmo que não esteja ainda, sentindo que aquilo é realidade. E aí a gente está usando o poder da nossa mente inconsciente para se engajar naquilo que a gente escolheu conscientemente. Porque é muito comum a gente fazer resoluções na nossa vida, tipo, segunda-feira eu começo uma dieta. Aí, segunda-feira a gente está empolgado e começa a dieta direitinho. E aí, chega na quinta, você já está querendo chutar o balde, porque essa semana foi muito estressante. E aí, por que que eu não consigo manter a dieta? Porque a mente inconsciente, muitas vezes, ela não topou. Ela não se engajou naquela meta da mente consciente. Então, ela começa a se sabotar, trazer um monte de desculpas para você furar a dieta. Porque ela tem outras intenções na vida, que é te trazer conforto, prazer, e não se engaja tanto na meta da mente consciente. E no Yoga Nidra, quando a gente faz a resolução no início e a gente repete no final, a gente está engajando a mente consciente e inconsciente no mesmo objetivo. Então, a gente tem muito mais chance de ter sucesso. Né? O Satyananda ele fala que se você fizer a mesma intenção até ela se tornar realidade, não tem dúvida de que isso vai transformar a sua vida. Quando eu descobri isso, eu comecei a usar o Sankalpa para resolver um monte de coisa na vida. Eu que estava com problema, eu deitava, fazia Yoga Nidra, botava aquele Sankalpa e resolvia. Só que depois eu vi que eu estava usando uma arma muito poderosa para matar uma formiguinha, né? E aí eu comecei a seguir o conselho do Swami Satyananda, que é usa, escolhe um Sankalpa que seja amplo, que cuide da sua vida como um todo, que mire no seu objetivo maior de vida. Porque aí as coisas pequenas do dia a dia vão se resolver nesse contexto mais amplo. E aí você direciona a sua energia vital para onde você de fato quer ir, não só para as coisas do dia a dia. E aí eu tenho mantido o mesmo Sankalpa por muito tempo, porque é um objetivo grande de vida. E é isso que a gente deve fazer, ao invés de ficar trocando Sankalpa toda hora. A gente deve escolher um que seja bem amplo, que seja um objetivo grande da nossa vida e direcionar a nossa vida para lá, usando esse poder do Sankalpa. E aí a gente vai para a sétima e última etapa, que é o fechamento da prática, que é quando a gente vai trazendo a nossa consciência lá daquele estado onírico, que a gente está lá viajando nas visualizações, para o estado de vigília de volta, para estar acordado, consciente, poder mover o corpo. Então a gente tem várias técnicas diferentes para a gente ir trazendo a nossa consciência de volta para o nosso corpo, para o nosso ambiente, localizar que hora do dia é, que dia da semana, onde é que eu tô, tá. E ir despertando aos poucos, para no final movimentar o corpo e voltar ao estado de vigília, mantendo o relaxamento que você cultivou
durante a prática. Então, essa prática ela pode ser guiada por um instrutor ao vivo, pode ser guiada por um áudio gravado, como alguns de vocês falaram aqui que estão fazendo, mas também pode ser autoguiada. Você pode aprender as 7 etapas em detalhes, as diferentes formas que essas etapas podem ser feitas, a customizar a prática para você, para o que você está buscando, para os seus objetivos, montar uma prática personalizada e você se autoguiar. E aí eu vou ensinar isso no curso presencial que eu vou dar aqui no Rio, dia 16 de setembro, que é sem ser sábado próximo, no Instituto Hermógenes, a convite deles, que eles estão com um espaço novo no downtown. E aí eu vou dar esse curso lá. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser saber mais informações, quem quiser fazer o curso. São só 12 vagas, então aproveitem, se inscrevam porque a gente quer ter espaço suficiente na sala para a gente poder fazer shavasana, práticas, eu poder dar atenção a todo mundo, para a gente poder fazer um curso bem legal. E aí, coloquem suas dúvidas, perguntas que surgiram, como tem sido a prática de yoga nidra de vocês, insights que têm surgido, dificuldades, benefícios que vocês têm observado de praticar o yoga nidra, me contem. Shawnee, acho ótimo, lindo seu Sankalpa, maravilhoso. E aí, como é que tem sido para vocês? Que benefícios, vocês que já praticam Yoga Nidra, que benefícios têm observado? Tchau, Gabi, boa reunião. Eu já tive tantos benefícios com Yoga Nidra. O primeiro, assim, mais impactante que eu me lembro foi esse de resolver coisas e de lidar com as coisas com mais leveza. Perceber que eu não me estressava tanto nas situações, que eu conseguia manter esse relaxamento ao longo do dia, sabe? E é de uma forma sutil que isso vai acontecendo. Parece que você só descansou, relaxou, ai que delícia. E aí isso dá muita vitalidade pro resto do dia. É o resultado mais imediato, né? De você, tipo, eu gosto muito de fazer depois do almoço, que é um horário que minha energia às vezes dá uma caída, e aí isso me revigora pro restante do dia. Ao invés de eu estar me enchendo de estimulante, café para continuar trabalhando, eu realmente recarrego a bateria, como se eu botasse lá o celular para recarregar, né? Essa é a minha forma de me recarregar e ter minha energia vibrante para o resto do dia, de soltar qualquer tensão emocional, mental, física que eu tenha acumulado até aquele momento, né? Um momento de reconectar comigo. Então, esses foram os primeiros benefícios que eu senti. Mas quando a gente vai fazendo com regularidade, vai indo para esses benefícios mais profundos. A gente conseguir treinar a nossa mente a estar consciente durante o sono, pelo menos ao longo do Yoga Nidra, e quem sabe conseguir treinar isso ao longo do sono normal, né? E aí isso tem muitas aplicabilidades para yoga do sonho e várias outras práticas dentro da nossa escola. E aí, quem tem alguma questão, gostaria de trazer? A Shawnee tá falando que tem sido muito bom para soltar as tensões emocionais por aqui. Ah, que bom, Shawnee. Eu vou colocar aqui o link para quem quer o áudio do Yoga Nidra para experimentar, ou quem já pratica quiser ter mais um áudio para fazer em casa, é muito bom. Eu gosto muito de me autoguiar, mas às vezes eu gosto também de ser guiada e ter um áudio para poder experimentar uma prática diferente, né? Mas eu tenho a minha prática pessoal que eu personalizei, e aí de vez em quando tem épocas que eu quero mudar e quero trabalhar aspectos diferentes, aí eu faço uma nova e aí mantenho ela por um período até eu sentir aqueles benefícios, né? E aí a gente pode integrar outras práticas de meditação, práticas do yoga ao Yoga Nidra, né? Então, por exemplo, na visualização, você pode se visualizar fazendo os asanas, e aí asanas que você tem dificuldade no Yoga Nidra, você tem total liberdade para imaginar seu corpo fazendo aquele asana com perfeição, e aí isso vai aumentando a sua habilidade de fato de fazer aquele asana na, fisicamente, fora do Yoga Nidra, né? A Amanda está perguntando se na Jornada Soul eu ensino autocondução de Yoga Nidra. Não, no Jornada Soul eu tenho vários Yoga Nidras terapêuticos que trabalham essa questão de propósito, que trabalham autoconfiança, equilíbrio emocional,
Então, tem vários yoga nidras específicos para trabalhar questões específicas, mas não entro nesses detalhes. Para quem quer saber sobre a Jornada Soul, que é um curso meu, autoguiado, que você pode ir fazendo com as aulas gravadas no seu ritmo e fazendo as meditações, que tem os áudios, tem os exercícios de autorreflexão. Eu vou colocar o link aqui, já que você trouxe. Esse curso, para aprender essa autocondução, eu vou dar presencial mesmo. Eu gosto de fazer ele ao vivo. O que dá para fazer online seria na mentoria individual, porque aí eu estou acompanhando a pessoa diretamente, por videochamada, né? E aí dá para fazer um trabalho mais próximo. Então eu conseguiria ensinar essa autocondução dentro da mentoria, que aí é um trabalho mais personalizado. Vou colocar aqui para vocês o link, quem quer conhecido, a mentoria Soul, né? Porque o Soul é esse programa meu de desenvolvimento pessoal que ele tem o- os dois formatos, né? O formato de mentoria, que é um trabalho que eu vou fazendo ao vivo, em grupo ou individual, e tem o curso para você fazer por conta própria, que é a Jornada Soul. E na mentoria individualizada eu posso fazer esse trabalho mais personalizado de acordo com as necessidades da pessoa, né? E então, quem tem esse interesse em aprender a se conduzir no Yoga Nidra, dá para fazer esse trabalho mais direcionado. E a gente teve a primeira pesquisa desenvolvida sobre Yoga Nidra no Brasil por uma pessoa do nosso Kula, da nossa escola do Trikramasida Yoga, que é a Camila Vorkapik, ou Kamala Kali, que é o nome de iniciada dela. Ela é uma neurocientista e ela fez uma pesquisa comparando os efeitos do Yoga Nidra, do Mindfulness e, e um grupo controle. Então, ela aplicou vários testes nesses três grupos para avaliar a saúde mental e aí a saúde como um todo, o bem-estar, né? E aí um grupo ficou sem fazer prática nenhuma, só teve os testes aplicados no início da pesquisa e no final, para ver como é que isso mudaria sem estar fazendo nenhuma prática. E eu teve um grupo que fez os testes, fez Yoga Nidra durante um número de sessões que agora eu não lembro, e fez os testes no final, e outro grupo de Mindfulness. E aí tanto o grupo de Yoga Nidra quanto de Mindfulness teve uma redução muito grande do estresse, aumento do bem-estar, redução da ansiedade, da depressão. Tiveram efeitos maravilhosos. Mas o Yoga Nidra teve efeitos mais profundos na redução do estresse, na redução da ansiedade do que o Mindfulness. Ele foi ainda mais eficaz. Enquanto que o grupo controle ele aumentou o nível de estresse, ansiedade e mal-estar, né? Com o tempo passado sem fazer nenhuma prática, a tendência, infelizmente, é essa, no estilo de vida que a gente tem hoje, né? Muito estressante. Mas quem praticou o Mindfulness e Yoga Nidra foi reduzindo consideravelmente esses índices de mal-estar. E Yoga Nidra ele foi além do que o Mindfulness. Ah, o Thiago está pedindo os artigos. Eu tô, eu vou procurar eles que eu tenho guardado em algum lugar. Vou localizá-los e aí eu mando lá no grupo do Chá do Dharma, tá bom? Eu prometi também para um outro grupo, eu vou encontrá-los, senão eu peço a Camila novamente. E ela tem muitos artigos interessantes, vou buscá-los. Mas esse é muito legal porque foi a primeira pesquisa de Yoga Nidra no Brasil, né? E eu acho que ele foi mais eficaz ainda do que o Mindfulness, porque a hipótese dela é de que ele é feito deitado, então isso não tem a questão da tensão, às vezes, que a gente tem de estar sustentando a coluna, né? Às vezes traz uma dor nas costas, o fato de você estar sustentando a postura meditativa sentada, e o Yoga Nidra feito deitado, ele induz ainda mais o relaxamento, né? Mas eu acho que também outro aspecto importante é que o Yoga Nidra ele foi desenvolvido especificamente para isso, né? Ele tem essas 7 etapas para ir induzindo o relaxamento bem progressivo das tensões físicas
emocionais e mentais. Enquanto o mindfulness ele é uma prática budista que tem outros objetivos e e aí se viu, né, o Kabat-Zinn que foi quem trouxe muito para o Ocidente, foi que abriu esse caminho do mindfulness para redução do estresse, montou um protocolo específico. Ele viu o potencial que o mindfulness tinha para efeitos terapêuticos. E aí, e de fato tem, só que ele não é uma prática feita para isso, mas ele tem esse enorme efeito colateral positivo de reduzir o estresse, a ansiedade e vários outros, né, como as pesquisas têm mostrado. Mas o Yoga Nidra ele já foi desenhado para isso, né, para reduzir esses condicionamentos, reduzir essas tensões e treinar nossa mente para entrar nesse estado de profundo relaxamento. Então, ele é ainda mais eficaz nesse aspecto. E aí, mais perguntas? Oi, Thaís, quanto tempo? Tudo bem? Tranquilo. Tá com barulho seu microfone, tá difícil de ouvir, mas bom te ver. E a gente já está terminando o nosso encontro hoje. Se alguém tiver alguma última pergunta ou depoimento para falar um pouco dos benefícios que tem observado com Yoga Nidra, comenta aqui. Sábado que vem a gente tem prática de yoga não, desculpa, prática de meditação Trikamahasida Yoga. A gente está com um grupo online de meditação todo sábado de 9 às 10 da manhã, online, e cada sábado é uma de nós dando aula, eu, a Sucaciri e a Suelen, e não lembro quem é que vai dar aula no próximo sábado, mas teremos aula sábado, e no dia 16, que é o sábado seguinte, vai acontecer essa aula online e vai ter simultaneamente o curso de Yoga Nidra presencial para quem quiser fazer, que aí eu deixei o link aí para vocês. Se surgirem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o curso, sobre Yoga Nidra. E se inscrevendo no link que eu passei do Artsy, né, o artsy.com/relaxe, você recebe o áudio do Yoga Nidra para você praticar em casa. Então, se não temos mais questões, vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera para aparecer na foto e a gente fazer esse registro do nosso encontro. Vamos lá? E hoje está dando erro. Tem dia que eu não me entendo com essa foto. Consegui. Deixa eu ver se ficou boa. Ah, ficou legal. Tá bom. Prazer em ver vocês, ver o rostinho de vocês. A gente tem chá de Dharma toda segunda, cada segunda com um tema diferente, sempre às 4 horas. Vocês são muito bem-vindos. E se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam de que a gente debatesse aqui, conversasse, trouxesse alguma informação, pode mandar por e-mail, comentar aqui no chat, que é muito bom a gente poder fazer temas que vocês estão curiosos, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.